Bom dia, meus queridos amigos. Trouxe um livreto aqui para vocês de José Bento Teixeira de Sales, da coleção BH, A Cidade de Cada Um. O nome desse livreto é Rua da Bahia. E eu gostaria de trazer a leitura dele para vocês aqui no vídeo de hoje. Muito bonito o livreto, né? Capa muito bonita. Vamos ver o que está escrito aqui na contracapa. Boêmios de todo gênero e de todos os pontos do país, que davam com os costados em Belo Horizonte, não deixavam de ir à gruta para rever amigos, matar saudades, saber notícias, obter informações entre a degustação de um pastel delicioso e uma cerveja inigualável. Dizia-se que lá funcionavam 2 expedientes etílicos, de manhã e à tarde. As más línguas acrescentavam que alguns mais assíduos cumpriam o horário integral. Nascido em Santa Luzia, em 1922, José Bento Teixeira de Sales veio para Belo Horizonte ainda criança. Formado em Direito, jornalista e escritor, viveu os áureos tempos da Rua da Bahia, que durante décadas foi reduto de boêmios e intelectuais. Atualmente, cronista do jornal Estado de Minas, tem 7 livros publicados, entre os quais No Avarandado da Memória, que reúne crônicas sobre Belo Horizonte, abrangendo o período de 1930 a 1964. É membro da Academia Mineira de Letras e editor-geral da revista da instituição. Aí, abrindo o livro aqui, nós temos um outro textinho. A cidade como fonte inesgotável de paisagens, personagens e vivências é o tema da coleção BH, A Cidade de Cada Um. Sem se empreender a pesquisa histórica, os autores recorrem livremente às recordações pessoais, às escolhas afetivas para contar a história de um determinado lugar, numa determinada época. Cada leitor, cada habitante dessa Belo Horizonte múltipla e pulsante, com certeza tem suas próprias histórias sobre esses mesmos lugares, que podem ser contadas no site www.bhdecada1.com.br. Dessa forma, a coleção cumpre com mais amplitude seus objetivos de contribuir para o resgate da memória coletiva da cidade e deixar registrado para as futuras gerações um tempo que não é o seu e que é importante conhecer. Comprei este livro na livraria Amadeu, né, que fica localizado na rua Tamões, número 748, aqui no centro de Belo Horizonte. Rua da Bahia, do Estrela à Gruta, uma trajetória boêmia, segunda edição. Introdução. Uai, gente, o que esta cidade veio fazer aqui nesta rua? Tapeceiro Augusto de Góes em inconsequente noite boêmia na Rua da Bahia. Escrevi à tia Alice carta que releio comovido para avivar minhas lembranças dessa fase. Nela dizia: agora estamos a 3 quarteirões do Bar do Ponto, que é o centro. Eu me referia ao centro da cidade, mas logo veria que aquilo era o centro de Minas, do Brasil, do mundo, vasto mundo. Pedro Nava. Na construção de Belo Horizonte, a Rua da Bahia foi traçada como eixo de ligação entre a parte administrativa ativa, erguida na Praça Liberdade, e o centro comercial que surgiu ao redor da Praça da Estação e da Avenida Afonso Pena. Como praticamente todo material de construção chegava por ferrovia, era natural que perto da estação se formassem núcleos comerciais na Rua Guaicurus e proximidades, atacadistas, e naquela que fora prevista para ser a principal via pública da nova capital, a Avenida Afonso Pena. Daí, talvez, em termos urbanísticos, a importância da Rua da Bahia para o desenvolvimento da cidade. O certo é que essa posição fez com que a rua se tornasse também ponto convergente não apenas do comércio mais sofisticado com a instalação do Parque Royal, como ainda ativo centro cultural, com a presença de artistas, intelectuais e jornalistas nas suas livrarias e bares. Para isso, teria também contribuído, a certa altura, a localização no seu entorno dos 3 principais jornais diários, o Estado de Minas, na Rua Goiás, a Folha de Minas, na Rua da Bahia, e o Diário Católico, na Rua Goitacazes, além de movimentadas livrarias, Francisco Alves, Moraes, Civilização Brasileira, Alemã e Itatiaia. A partir do Bar do Ponto até a Avenida Álvares Cabral, a Bahia representou até recentemente o coração e o espírito da cidade nova, traçada pela mão do homem para marcar o destino de nós outros que nela vivemos e convivemos. Tudo acontecia e se fazia em torno da Rua da Bahia. Na primeira metade do século passado, situaram-se também ali alguns bares que entraram para a história da vida boêmia, social e etílica da cidade. Bar do Ponto, Trianon, Elite, Café Estrela, Leiteria Celeste, Colosso, Caçula, Gruta Metrópole, Zé Alvim e o Bar do Grande Hotel. Vivi uma importante fase dessa história quando a capital foi perdendo, pouco a pouco, os encantos da antiga cidade-jardim provinciana, mas acolhedora e amiga, para se transformar na grande metrópole de cimento e asfalto, tomada pela violência e angustiada pelos problemas que a desafiam. Diante desse contexto histórico, forneço o meu testemunho sobre a Rua da Bahia com base em antigos registros documentais e pessoais e na memória deste modesto escriba, testemunho ocular da vida dessa rua, este termômetro das ânsias e experiências de Belo Horizonte. Ressalve-se desde logo que não há no texto uma rigorosa simultaneidade na data dos registros feitos e, por outro lado, algumas casas comerciais não foram citadas ou porque tiveram curta duração ou não alcançaram maior importância na paisagem urbana da cidade. Assim exposto, vamos aos fatos e às lembranças nessa viagem no tempo e na saudade. Ouvi dizer. As primeiras informações para a Rua da Bahia no início do século passado, eu as ouvi de meu pai, que veio para Belo Horizonte em 1907, quando a capital tinha, portanto, apenas 10 anos de existência. Reproduzo, pois, belo testemunho oral.
Suas recordações envolviam as noitadas no bar e restaurante Acre, com um palco ao fundo que ficava no segundo andar de um prédio onde no térreo funcionava o Cine Odeon, pouco acima da Avenida Afonso Pena, à direita de quem subia a Bahia. Conta-se que nesse cinema, certa noite, o presidente Melo Viana, diante de uma cena amorosa de um casal na plateia, bradou em alto som: "Prendam este Bolina!" E assim foi feito. Estava salva a honra da tradicional família mineira. Surgiam as primeiras grandes construções. Em 1909, na esquina de Goiás, onde depois se localizou o Cine Metrópole, ergueu-se o Teatro Municipal, uma pequena joia da Belle Époque. Inaugurado pela companhia Nina Sanzi, foi palco de grandes apresentações de conjuntos e artistas nacionais e estrangeiros, principalmente italianos e espanhóis. Outros pontos de atração foram enriquecendo a paisagem urbana da rua com alguns sobrados de propriedade de imigrantes. A primeira casa de espetáculos da Rua da Bahia foi o Teatro Sou Cassous. Já naquela época, Soucasseaux. Já naquela época, depois da esquina da Goitacazes, à esquerda, havia o Colosso, que dividia com o Café Estrela as honras da acolhida dos notívagos boêmios. Na esquina com Paraopeba, atual Augusto de Lima, onde hoje se levanta o edifício Maleta, pontificava o grande hotel, de cuja sacada no segundo andar os mais proeminentes próceres políticos faziam discursos inflamados. Nem todos os moradores de então tiveram a previsão do português José Francisco Macedo, conhecido como Zé dos Lotes, que se enriqueceu com a atividade imobiliária, uma espécie de Luciano Pereira do início do século passado. Depois de amealhar uma pequena fortuna, Zé dos Lotes resolveu vender os terrenos, abrindo mão de rico patrimônio. Como um amigo estranhasse sua atitude, ele respondeu: "Comprei os terrenos quando isso aqui era um carrascal desgraçado. Agora resolvi vender, porque estão pensando que Belo Horizonte vai virar Paris." Café Estrela. Muito já se escreveu sobre o Café Estrela. Na verdade, o café era um bar da melhor categoria. É que muitos dos antigos bares serviam também o café pequeno, sendo por isso usual o açucareiro sobre a mesa de mármore branco. O Estrela tornou-se famoso porque foi ponto de encontro dos intelectuais mineiros que na década de 20 integraram o movimento modernista que revolucionou a literatura brasileira. Seu proprietário foi o italiano Ernesto Pedersini, falecido em 1924. Dois de seus filhos, Giacomo e Hugo, jogaram futebol no América e duas de suas filhas, Neném e Célia, foram da equipe de vôlei do Minas Tênis Clube. Os garçons eram o Simeon, que depois assumiu a direção da casa, e o Bazzoni. No salão da frente ficava um café e bar, com cadeiras austríacas e mesas com tampas de mármore e pés de ferro pintados de verde, em formato de tripé. Ao fundo havia uma sortida prateleira com vidros bisotês, encimada por um letreiro de madeira com a palavra acauteladora, familiar. É a tal coisa do conservadorismo mineiro impondo suas razões até nos cafés. No salão de trás funcionava o restaurante, nos 2 andares superiores, um hotel. Sobre as mesas de frio, mármore e poemas foram lançados, retratos e caricaturas enfeitaram a noite, discussões filosóficas e políticas esquentaram a temperatura dos jovens que ainda não sonhavam com o tempo perdido. Era ali no Café Estrela que se reuniam à noite Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Abigar Renault, Milton Campos, Alberto Campos, João Guimarães Alves, Pedro Nava, João Alfonso, Aníbal Machado, a fina flor da inteligência belo-horizontina, pondo em irreverente e polvorosos alicerces de uma retrógrada estrutura social. Esta é a realidade da época. Tanto era assim que certa vez Milton Campos me deu interessante testemunho. Em noite de tédios e frustrações, 3 integrantes do grupo saíram do Estrela e vinham subindo a Avenida João Pinheiro quando um deles, seria Carlos Drummond ou Aníbal Machado, lançou seu protesto. Cidade casmurra e provinciana, onde nada acontece, dorme a tradicional família mineira. Vocês querem ver? Vou ficar pelado agora e subir essa avenida e nada acontecerá. E assim foi, nada aconteceu. Primeiras lembranças. Uma pessoa que merece ser recordada foi o nortista Otaviano Soares, que teve o privilégio de haver sido proprietário de 2 importantes pontos boêmios situados no coração da cidade nascente, o Bar do Ponto e o Trianon. Foi no Bar do Ponto que tomei o primeiro chopp da minha vida, levado por um irmão mais velho. As lembranças pessoais são imprecisas. Situado na esquina da Afonso Pena, entre Bahia e Tupis, onde hoje se edifica o Hotel Otton Palace, o Bar do Ponto levou esse nome porque em sua frente, no centro da avenida, ficava o abrigo, que era ponto inicial e final dos bondes, que se dirigiam para as regiões sul e leste da cidade. Devido à deficiência de maiores recursos, era lá em pleno bar que se realizavam algumas exposições de pintura, como aconteceu com a do artista Renato de Lima. O bar servia também para a promoção de homenagens a figuras ilustres, quando os encontros não se davam no Automóvel Clube, se o acontecimento era de alto nível social, ou no Colosso, quando tinha maior conotação boêmia. No segundo andar do prédio, com entrada pela rua Tupis, situava-se o Palácio Hotel de propriedade do português Teotônio Caldeira, que anteriormente fora gerente do Parque Royal. Sigamos, porém, para a Rua da Bahia, renovando velhas evocações. Já então, na esquina com Afonso Pena, a casa Giacomo vendia sortes grandes, antes que o campeão da avenida, mais distante, a destronasse de seu império. Internamente, entre listas e mais listas de loterias, em um dos lados da casa, estendia-se uma fileira de cadeiras de engraxates, o primeiro dos quais, lembro-me bem, era um homem já quarentão, narigudo, atarracado e meio sorumbático, que eu achava quase tão importante quanto o presidente Lincoln dos Estados Unidos. Digo porque contava-se que o dito cujo estadista norte-americano tivera
era certa vez um hóspede na Casa Branca que viu pela porta do quarto entreaberta o presidente, pernas e braços longos, engraxando sapatos. Surpreso, o homem não se conteve e indagou: Presidente, o senhor engraxa os seus sapatos? Engraxa. E o senhor engraxa os de quem? Respondeu Lincoln. Subindo a Bahia. Menina moça, Belo Horizonte ia ao pouco perdendo os encantos da menina recatada e ingênua e ganhando os atrativos da moça independente e sensual. E a Rua da Bahia, centro convergente da vida social da cidade, dava-lhe forma e conteúdo. Os hábitos da sociedade começavam a se transformar e as festinhas em casas particulares iam sendo preteridas pelos bailes e horas dançantes do recém-inaugurado Minas Tênis Clube, que aglomerou desde logo a mocidade de classe média alta. Surgem as confeitarias, frequentadas pelas filhas de conservadora estrutura mineira, valha-nos Deus, Nosso Senhor. Ainda assim, a nova capital mantinha a aparência e os hábitos de uma cidade provinciana, onde todos se conheciam pessoalmente através de referências. Havia um agradável calor humano, um bom relacionamento, quando a burrice do asfalto ainda não compactava os sentimentos de confraternização do homem. Nesse clima de saudável convivência, a Rua da Bahia impunha uma realidade social fundamentada no conhecimento, se não na amizade. Acima do diácono, na joalheria Pádua, a beleza da viúva Leda Pádua brilhava mais do que as joias fabricadas em Diamantina, uma das especialidades da casa. Ao lado funcionava a sortida charutaria Flor de Minas, com os dois Fernandes, o pitoresco espanhol Geraldo com seu indefectível charuto, e o excêntrico Antônio enforcado em um largo colarinho duro. No segundo andar desse pequeno sobrado, a Folha de Minas acolhia muitos dos mais brilhantes jornalistas da época: Walter Gontijo Maciel, Cid e Jair Rebelo Horta, José Moraes, Wilson Figueiredo, Wilson Castelo Branco, Marcelo Tavares, Franklin de Sales, João Camilo de Oliveira Torres, Geraldo Alvim, João Viana de Oliveira, Ildeu Brandão, Félix Fernandes, José Calazans, Fortunato Pinto, Edmur Fonseca, Jaques do Prado Brandão e o Chargissa Borjalo. Uma equipe, enfim, para ninguém botar defeito. O jornal foi fundado na década de 30 por Afonso Arinos com propósito oposicionista. Mais tarde caiu nas garras da situação, ocorrendo então o caso de uma das melhores experiências jornalísticas do Estado. Conta-se que na fase da decadência do jornal ocorreu um trágico desastre na Praça Rui Barbosa, a Praça da Estação. Acontecimento não muito comum na época. Foi um corre-corre dos diabos para se fazer a cobertura da importante notícia, mas a absoluta falta de recursos, não havia dinheiro nem para a gasolina do carro, e impossibilitou uma foto sequer do desastre. Mas tudo tem solução nesta vida, a não ser a morte e a reforma do título bancário. No dia seguinte, a Folha publicou uma chamada na primeira página com a foto de Rui Barbosa e a seguinte legenda: Rui Barbosa, em cuja praça ocorreu o lamentável desastre. Se non é vero. Ainda a Rua da Bahia. O quarteirão da Rua da Bahia, entre Afonso Pena e Goitacazes, representava um pedaço da minha vida, imprimindo na memória cansada lembranças inesquecíveis. Em frente da Folha de Minas existiu durante pouco tempo uma pequena loja de casimiras, depois ocupada pela Casa de Discos Lucerna, de propriedade do futuro deputado PTBista Baldomiro Lobo. No segundo andar trabalhava o Rodrigues Alfaiate, uma das melhores tesouras da cidade. Abaixo, na esquina fronteiriça a Giacomo, a Leiteira Brasil acolhia os remanescentes do Trianon, principalmente os abstêmios, como Babaró, como era conhecido Álvaro Celso da Trindade, bacharel, locutor esportivo, vereador e torcedor americano histórico, e Tião das Moças, o Sebastião de Pádua, integrante da turma de basquete do América. Antes do Trianon ficava a Bombonière Suíça, assim com dois S's, que recebeu esse nome porque seu proprietário era o suíço Carlos Norder, dono de uma grande chácara junto ao bairro Gameleira, que loteada por ele deu origem ao bairro atual de Nova Suíça. Mais tarde, entre doces, confeitos, caramelos e bombons de outro mundo, as balas de mel e as cocadas baianas, duas mulheres povoam minhas recordações. A proprietária seria a dona Eni, uma suíça exuberante e majestosa, uma platinum blonde que fazia inveja às Jan Hallows de então. E a funcionária não menos exuberante, embora menos majestosa, uma morena de fornidas carnes de fazer inveja às mulatas de Di Cavalcante. Vejo as ambas inacessíveis aos meus ímpetos juvenis, como se fossem duas moças de creme de chocolate no contraponto apetitoso a enfeitar a vitrine envidraçada da elegante confeitaria. Voltando à direita, acima da Folha de Minas, teve curta duração o caçula boteco estreito e comprido de uma porta só, explorada pela sábia experiência dos irmãos Palhares. Desse bar tenho triste recordação esportiva. Foi nele, entre uma cerveja e outra, e mais outra, se prorrogação houvera, que ouvi pelo rádio a transmissão da inesquecível derrota do Brasil para o Uruguai no Maracanã no final da Copa de 50. Livraria Itatiaia. Como nem só de pão vive um homem, a Rua da Bahia teve também algumas das melhores livrarias em fases distintas. Primeiro foi a Francisco Alves, na época do Café Estrela, onde os jovens intelectuais contestadores na década de 20 encontravam os melhores autores franceses da moda. De duração mais curta existiram também a Livraria Moraes e posteriormente no mesmo local, Bahia com Goitacazes, a civilização brasileira dos irmãos Andrade, Moacir, Inimar e Geraldo. Mas acima a Livraria Alemã de Paulo Blum vendia livros importados da melhor qualidade, foi impiedosamente saqueada e destruída por cívicos arruaceiros.
durante as comemorações ao final da Segunda Guerra Mundial. Na minha geração, porém, destacou-se como ponto de referência e encontro dos intelectuais a livraria Itatiaia, localizada no prédio ainda hoje existente do Parque Royal. Na grande loja situada na parte da frente, no andar térreo, havia a casa da lente do barão Hermann von Tiesenhow, não sei como é que se pronuncia isso, Thiesenhauen, com sofisticados aparelhos cirúrgicos e de ótica. Do lado esquerdo do prédio, no fim do longo corredor, funcionava a musical de Louis Strembe. Lá se reuniam músicos, especialmente os da orquestra sinfônica, depois dos ensaios. A livraria Itatiaia ficava na parte posterior e a ela tinha acesso por um estreito corredor à direita. A entrada tinha um certo ar bolorento, mas o interior da livraria respirava-se a mais sólida e trepidante inteligência mineira. Milton Campos, Mário Matos, Emílio Moura, Oscar Mendes, Mário Mendes Campos, Alberto Deodato, Eduardo Frieiro, Franklin de Sales, Martins de Oliveira, Fritz Teixeira de Sales eram figuras constantes ao entardecer na livraria dos irmãos Moreira, Vivaldi, Pedro Paulo e Edson. Um velho elevador, relíquia do começo do século passado, levava os mais íntimos até o segundo andar, onde morava o boêmio poeta Edson Moreira. Entre alfarrábios preciosos e a mais recente edição nacional ou estrangeira, discutia-se literatura mais do que política, e tramavam-se as sucessões na Academia Mineira de Letras, da qual faziam parte, aliás, Vivaldi e Edson. Nas tertúlias vespertinas na livraria, falava-se também da vida alheia, quando explodia às vezes o indomável sentimento de clã da gente montanhesa. Até certo ponto era natural que assim fosse, porque Belo Horizonte era ainda uma cidade pequena e provinciana. Nestes termos a conversa corria solta. Sabe quem morreu ontem? Fulano de tal. Uai, e eu que não fui ao enterro? Falar nisso, eu preciso ir andando para assistir à missa do 7º dia do Beltrano, que faleceu na quinta-feira da semana passada. Ao ouvir aquele desfilar de informações necrológicas, o professor Alberto Deodato, a exuberante vitalidade em pessoa, explodiu batendo com os punhos na mesa. Muito bem, gente, e quem nasceu hoje? Poder-se-ia dizer que na segunda metade do século passado, a livraria Itatiaia representou o mesmo papel desempenhado pela Francisco Alves na década de 20 como ponto de encontro dos intelectuais mineiros. Trianon. No meio do quarteirão, em existência harmônica, ficavam o Trianon e a Elite. O primeiro foi um tradicional bar, onde se servia uma deliciosa empadinha e um chopp cremoso e tentador. A casa foi inaugurada no começo do século por Otaviano Soares, que depois passou o ponto para dois espanhóis, os irmãos Eloy e Mamed Caldelas. Eloy, torcedor fanático do Flamengo, faleceu em um desastre aéreo quando viajava para o Rio a fim de assistir a um jogo do rubro-negro carioca. Já o Mamed, que permaneceu à frente do bar até os estertores da casa, em meados do século passado, vestia sempre uma impecável camisa de linho ou de seda branca, e a sua paciência com os pinguços não era atributo que enriquecesse a sua personalidade. Foi quando o uísque começou a invadir lares e bares por intermédio dos empreiteiros, empresários, banqueiros e outras pessoas não menos gradas. O bar tinha dois planos. No inferior ficavam mesas e cadeiras, onde de início serviam-se também doces, cremes e sorvetes. No superior bebia-se em pé, no balcão, junto a um armário de vidro da qual se tiravam saborosas empadinhas. As inesquecíveis empadinhas do Trianon. A propósito desse bar, recordo-me do episódio ali ocorrido quando o conhecido engenheiro da praça, inteligente e culto, tanto quanto vaidoso e autossuficiente, pontificava do alto de sua cátedra etílica sobre a bomba atômica, que era então a mais moderna e revolucionária invenção do homem. O gênio excedia-se em considerações científicas quando lá pelas tantas foi interrompido por Oscar Neto com uma dessas perguntas botequinescas. Quero que você me explique uma coisa. Por que o cabrito, o cavalo e o boi, alimentando-se basicamente de capim, defecam de maneira tão diferente? O primeiro aquelas bolinhas pretas, o segundo já uns blocos retangulares e verdes, e o terceiro aquele monturo de fezes amarronzadas? Sei lá, respondeu o sábio displicentemente. O Oscar Neto disparou. Pois então, você não entende de bosta nenhuma. Como é que quer pontificar logo sobre bomba atômica? Foi uma ducha de água fria no calor da sapiência. Velhos boêmios. O Trianon acolheu a fila flor da vida boêmia belo-horizontina. Merece registro especial o Chico Leite e o Mingote. Descendente de antiga família diamantinense, cunhado do corvelano Oscar Neto, Chico Leite não ratificou a tradição etílica daquela amorosa cidade, mas em compensação possuía uma das mais fortes vocações boêmias que a cidade conheceu. Tanto assim que acabou emigrando para o Rio de Janeiro, o campo mais fértil para suas incontidas incursões boêmias, voltando para Belo Horizonte já idoso. Já o Mingote, figura conhecidíssima no chamado Baixo Meretrício da capital, era também frequentador assíduo do Trianon. Vivendo de pequenos expedientes e grandes trambiques, teve a maior glória, a mais gloriosa morte que poderia acontecer com o boêmio. Faleceu num rendezvous cercado de mulheres por todos os lados, uma ilha machista no mar imenso do carinho feminino. É verdade que Chico Leite não bebia, mas sabia virar a noite em carteados embriagadores ou em alcovas prostibulares. Certa vez ele chegou exasperado no Trianon reclamando do Mingote, porque a camisa de seda que este lhe vendera rasgara-se de alto a baixo na primeira dança com a dama do cabaré.
E eu estava dançando um machixe gostoso, lamentou Chico Leite. Mingote aproveitou a deixa. Pois é isso, Chico. Ele vendia uma camisa para você dançar tango e você entra logo no machixe. Outra inesquecível presença foi Joaquim Costa Sena, Quincas, descendente do tradicional ramo familiar ouro-pretano. O seu avô, Joaquim Cândido de Costa Sena, foi ilustre professor e diretor de 1900 a 1919 da Escola de Minas e ocupou o cargo de presidente do Estado em substituição a Silviano Brandão. Apesar de sua origem ilustre, Quincas entregou-se a uma vida de inconsequentes pândegas. Bem apessoado, inteligente e alegre, um certo carnaval, quando fervilhava a festança momesca na Rua da Bahia, Quincas entra no Trianon e, para surpresa geral, pede uma água mineral para beber. Um amigo interpela-o. O que é isso, Quincas? Em pleno carnaval você tomando água mineral? A resposta, fleumática. É isso mesmo, carnaval é coisa de amador e eu bebo nos outros 362 dias do ano. Assim como Chico Leite, Quincas transferiu-se para o Rio de Janeiro, centro principal da malandragem nacional. E lá não se sabe bem por que Artes do Demo abjurou o credo e converteu-se em delegado de polícia. Nessa função, dele se conta que certa vez foram assassinados brutalmente seus tios José da Costa Sena e esposa, depois de assaltados em seu apartamento no Flamengo. Embora delegado de outro distrito, Quincas assumiu a chefia das investigações, convocou 2 malandros que estavam presos sob sua guarda e disse-lhes: "Vou soltar vocês, mas quero que descubram com urgência quais os assassinos de José da Costa Sena e senhora." 3 dias depois, os criminosos estavam detidos, para a honra e glória do Quincas. A última vez que tive suas notícias, ele estava morando em uma praia do Rio, gozando as delícias de uma vida aventurosa e feliz. Papi. P-A-P-P-I. Em frente ao Trianon funcionou durante pouco tempo uma confeitaria de luxo, a Papi, antecessora da Elite. Era uma requintada casa de chá com taças de metal, prateado, levando a inscrição CP, Confeitaria Papi. A confeitaria marcou uma fase de transição na vida social da cidade, abrindo suas portas para as jovens que começavam a romper as barreiras conservadoras do machismo mineiro. Das filhas do proprietário, 3 casaram-se com personagens conhecidas: o poeta jornalista Alfonso de Guimarães, o jornalista poeta João Viana de Oliveira e o Alfredo Ferreira, que não era jornalista nem poeta, mas apaixonado bibliófilo e frequentador assíduo das rodas intelectuais da cidade. Na época, 2 confeitarias tornaram-se ponto de reunião de escritores. Na Rua da Bahia encontravam-se os mais progressistas e modernos, e o grupo mais conservador, poetas românticos, alguns bons sonetistas, parnasianos e representantes da subliteratura local ficavam na tirolesa localizada na Avenida Amazonas. Do primeiro grupo fazia parte João Viana, esplêndido poeta e jornalista esportivo da Folha de Minas, precursor de Armando Nogueira, enquanto a segunda pontificava Celso Brant com sua revista Caiaca. Tanto bastou para que João Viana o desafiasse. Faça um acróstico com o nome de sua revista. Celso Brant titubeou, matutou e afinal disparou. Sei lá. João Viana, reverência transpirada por todos os poros, recitou sarcástico: alto, 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 cada vez mais alto, 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 imensamente alto, 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 cada vez mais alto, 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 alto. Elite. Desde logo um cauteloso aviso. A elite que inspirou o título acima nada tem a ver com a elite da Avenida Bias Fortes, perto da Praça Raul Soares, um arrasta-pé de cestrosas empregadas domésticas. A elite a que me refiro foi sucessora da Papi, ponto comercial adquirido pelo Arlindo Pardini, o conhecido Belém, que possuía comprovada experiência no ramo, pois fora dono da Casa de Minas. Situado na Avenida Afonso Pena, a Casa de Minas era bar e restaurante, com um mezanino ao fundo, onde a razoável orquestra animava os jantares. Era ponto de reunião dos zebuzeiros em férias. A família do Belém morava no segundo andar, e entre os seus filhos eram ainda jovens o futuro médico homônimo, a maestrina Elza Pardini, criadora e regente do coral Júlia Pardini, e a mais nova Leda, hoje mãe do homem de teatro Mauro Alvim. Gente, enfim, da melhor categoria. Na elite, certa vez pus o dedo indicador sobre a tampinha da garrafa para verificar se a bebida estava gelada. O supremo pernosticismo etílico juvenil. Com sua velha experiência, Belém me deu uma lição. Isso é uma bobagem, Zé Bento. Se eu quiser, ponho antes uma pedrinha de gelo na tampa e ela fica fria, enquanto a cerveja continua quente. Aprendeu, papudo? A cerveja da moda era Teutônia, Casco Verde, que depois, na Gruta Metrópole, passou o cetro para a Brahma Chopp. Assim como ocorrera com a Papi, a confeitaria elite centralizava a vida social da cidade, enfeitada pelas mocinhas casadoiras que saíam da matinê do Cine Metrópole. 2 quarteirões acima, na esquina de Augusto de Lima, em prédio que ainda hoje existe, funcionava uma escola de comércio, frequentada em curso noturno por uma juventude transviada de nascente subclasse média. Eram os vândalos, uns verdadeiros tratores urbanos que desciam a Bahia sob ano, cantando, gritando, como se pretendesse provocar céus e terras. Certa noite, ao passar em frente da elite, um mais amolecado destacou-se do bando, parou, virou-se
para o colega e perguntou uma voz entre sarcástica e afeminada: vamos tomar um chá? Com o passar do tempo, nós, descompromissados estudantes, acabamos botequinizando a confeitaria, embora sem desabonar a sua imagem. As mulheres começavam a romper os grilhões que as prendiam em casa, frequentando os bares de melhor padrão social, mas permaneciam muitos dos antigos hábitos da cidade provinciana, de tal forma que as moças eram identificadas pelas ligações de parentesco ou amizade. Assim aqui eram assíduas na elite as filhas do Dr. Ezequiel Melo Campos, Beli e Ilse, as filhas do tabelião Everardo Vieira, Vera Lúcia, Maria Carmen, e Dea, a filha de Oscar Neto, Vanessa, uma das filhas do professor Arduino Bolívar, Lila, uma das filhas do professor Tancredo Martins, Marilu, a filha do livreiro Antônio Salvador Castilho, Sarita, a filha de Dona Anita Morandi, Ione, uma das irmãs de José Mariano Drummond, Glorinha, a sobrinha do Dr. José Ávila de Oliveira, Lourdes, uma das netas do Dr. Frederico Campos, Marielza, uma das filhas do general Giolás Guimarães, Iara, a sobrinha de Camilo Teixeira da Costa, Naná, Nonoca e Gonga e Tete, e as primas Miriam, Carmen, Teresa, Eva e Branca. O maitre da elite era o elegante Augusto, um comunista convicto a serviço da burguesia, enquanto Protásio, Pinguim, Zé, Cornélio e Brotinho se esmeravam em bem servir como solícitos garçons. Tornamo-nos assíduos frequentadores da elite. Esses garçons, além de solícitos, eram camaradas e amigos. Penduravam contas, descontavam cheques, levavam bilhetinhos cretinos para garotas que pretendíamos namorar. Murilo Rubião foi padrinho de casamento do Pinguim e eu me tornei compadre do Protásio, batizando seu primeiro filho. Quanta honra para um pobre que nem Marquês era. Outras lembranças. Já foi observado que naquele tempo a pequena dimensão da capital permitia que todos se conhecessem. Depois da elite havia a farmácia americana de Ismael Libânio e Heitor Gomes, tenista amador, e a papelaria Brasil de Silas Veloso, diretor do Atlético. Em frente, acima do Trianon, era o Café Bahia e logo acima a loja da Eliseta Prata, famosa não apenas pela confecção de vistosos chapéus femininos, como também por haver sido mulher progressista que era, uma das primeiras a submeter a uma operação plástica facial, que aliás não faria inveja alguma ao Ivo Pitangui. Ali, mais tarde, funcionou a loja da Super Bowl de Edgar Leite de Castro e no segundo andar o gabinete dentário de Célio de Castro, pai de Mário e Edgar. Já chegando na esquina debaixo do Cine Metrópole, residiu o gerente do moderno cinema Clementino Dotti, que fora razoável artista teatral. Retorno à direita, atravesso o Goitacazes e me detenho olhando na vitrine da Lutz Ferrando os flagrantes do jogo de futebol do último domingo, a mais recente evolução fotográfico-esportiva a cargo do Meira. Nessa esquina anteriormente ficara a Mesbla. Siga em frente, Alfataria Andrade. O elegante proprietário escrevia uma crônica semanal no estado de Minas, o Pomar Mineiro de Frutas e Bebidas de propriedade do português Antônio Faria, a Casa Costa e a Casa Estrela. Essa última restaurava em modestas instalações a tradição de ponto de encontro dos modernistas da década de 20, com a presença constante de 25 a 30 anos depois de um grupo de intelectuais e artistas, cujo bate-papo enriquecia a vida cultural da cidade. Arthur Veloso, Silvio Vasconcelos, Mossi Belém Teixeira, Luiz Bicalho, Amilcar de Castro, Guinar, Mário Celésio, Jeová Amaral e Arthur Bosmans. Entre eles comparecia sempre um estranho no ninho, atraído, sabe Deus como, pelas artes de Baco. Era o Lourival, apelidado de Pirata, um homem zarrão de 1,90 m, óculos de fundo de garrafa, boca larga e lábios grossos, ressecados pelas cachaças que ele prezava com o maior afeto. E de tal forma prezava que ele fazia da garrafa a sua unidade monetária. Dedicado cobrador do estado de Minas, o pirata reclamou certa vez uma diferença do pagamento recebido no jornal. Conferido o motivo de sua reclamação, a funcionária observou: mas também, senhor Lourival, foram só 3,80 de diferença. Dona Oswaldina, retrucou o pirata, mostrando para ela 3 dedos em riste. Não é nada, não é nada. São 3 cervejas. Continuou subindo à direita numa peregrinação urbana da saudade. A churrascaria camponesa, com estreito corredor dando acesso a amplo salão. A americana, de Nathan Lerman, e a Gruta Metrópole, que merece um capítulo à parte no final destas evocações. Pouco acima situavam-se a livraria Francisco Alves, a alfataria Coscarelli e a escola comercial, já na esquina da Avenida Paraopeba, ou Augusto de Lima. Posteriormente, a escola passou a chamar-se Colégio Minas Gerais. A livraria Francisco Alves era ponto de encontro dos intelectuais que, em meados da década de 20, pretenderam subverter a ordem estabelecida. Ali era para eles o local do aperitivo literário antes de descer alguns metros na calçada e se abastecer no Estrela. O encarregado na época era o Kneip, K-N-E-I-P-P, baixote pitoresco e solícito que continuou na livraria até eu me entender como gente. Pedro Nava, no chão de ferro, com sua inigualável capacidade descritiva, traça um retrato precioso da Francisco Alves.
Abre aspas. A quietude da meiga livraria, uma tristeza leve no ar parado, nas estantes inalteráveis, na vitrina onde os em 18 desbotavam no Knipe. O excelente e inesquecível Knipe, o Abigar, o Milton, o Carlos, o equilibrado Capanema e o abastado Gabriel estavam sempre em fundos e, como tal, eram os primeiros admitidos à abertura dos caixotes, cerimonial de que só participavam os iniciados e que se realizava no corredor vizinho à jaula do Castilho, fecha aspas. Falou quem pode e viu. Vou parar por aqui, pessoal, página 34, em Zé Alvim. O livreto possui aqui, deixa eu ver, 86 páginas. Ele é bem curtinho, tá ok? Na próxima leitura, eu finalizo o livro para vocês. Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!